A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Eu quero estar cumprimentando os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa também. E convidar você para junto nós louvar, adorar. E aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Amém. Vamos adorar Ele. Que você possa prestar o seu culto, aquilo que você trouxe para o Senhor nessa noite. Que você possa entregar a Ele, que é o seu louvor, a sua adoração a Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é.
de louvar não, mas que você possa louvar juntamente conosco, amém? Amém. É
irmãos, depois de quase 18 meses, as nossas irmãs cantaram novamente para a glória de Deus, aleluia. E quinta-feira também, os nossos jovens participaram, o Ágape participou. Então, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar o presbítero Paulo para vir até aqui fazer uma oração juntamente com a igreja, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus, que o Senhor abra a porta da palavra e fale aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Posso subir até aqui, presbítero, para poder ministrar? Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, por gentileza, na presença deste Deus poderoso e tremendo, aleluia, para nós estarmos fazendo a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, em Teu nome, Jesus querido, eu Te agradeço por estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nós temos alcançado, Senhor, e recebido das Tuas mãos. Viemos aqui nesta noite, ó Pai, com um propósito, mais uma vez, de Te adorar, Jesus querido, na beleza da Tua santidade, porque sabemos e cremos e confiamos, ó Pai, que a Tua presença é santa e poderosa nesta noite. Pai, Tu sabe, conhece o coração de cada vida que entrou aqui nesta noite, que veio aqui, ó Pai, buscar, Senhor, uma bênção das Tuas mãos. Em Teu nome, Pai, continue, Pai, continue com Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um nesta noite, abençoando o Teu Filho, o Teu servo, ó Pai, que também estará ministrando a Tua santa, bendita e poderosa palavra, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, na Tua grandeza e na Tua santidade, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te glorificamos. Fica conosco, continue conosco, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, 2 versículos da palavra de Deus, Jó, capítulo 1 e versículo 8, Jó, capítulo 2 e versículos 3. Jó, 1 e 8 e 2 e 3. Glória a Deus. Jó 1 e 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Jó capítulo 2 e versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós já oramos. Nós vamos agora passar a meditação da palavra do nosso Deus. A história de Jó, irmãos, bem conhecida de todos nós, as provas que ele passou, as dificuldades que ele passou. Talvez o primeiro livro escrito de toda a Bíblia, o livro de Jó. Nós sabemos das provas dos seus bens, sabemos das provas familiares, sabemos das provas da saúde que o Jó teve.
A palavra de Deus nos diz, nós temos o conhecimento de que os 3 amigos, 3 pessoas próximas do Jó, vieram a ele na intenção de fazer uma visita fraternal, na intenção de consolar e de confortar o Jó. Mas a situação dele, irmãos, estava tão delicada que os 3 amigos de Jó estranharam a situação e eles começaram a importunar a Jó, começaram a ser um peso e um sofrimento para Jó, e disseram: olha, Jó, isso que está acontecendo com você, isso que está acontecendo na sua vida, só pode ser pecado, não é possível uma coisa dessa. O sofrimento dele, as aflições de Jó foram tão grandes que os seus amigos se convenceram, só pode ser pecado. E no desenrolar desta poesia, desse livro de Jó, eles começam a pressionar para que Jó confesse, para que Jó diga qual que era o problema dele, para ele alcançar o perdão de Deus e a cura, né, de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, a mudança da sorte do Jó. E o Jó, irmãos, ele começou a se defender diante dos seus amigos. Ele começou a chamar de perturbadores e outros nomes tantos, e sempre se defendeu. Eu me lembro, irmãos, lendo a história de Jó, eu me lembro do Erasmo Carlos, o parceiro lá do Roberto Carlos, porque ele tem uma música lá chamado Pode vir quente, pode vir quente, que eu estou fervendo, né? Eles falam isso daí. E talvez, irmãos, o Erasmo Carlos, quando compôs esta canção, esta música, talvez ele se inspirou no livro de Jó. Eu acho que não é impossível, porque foi isso que aconteceu, irmãos. O Jó, quando começaram a pressionar o Jó, ele falou assim: não, vocês podem vir quente, porque eu estou fervendo. Jó não abaixou a cabeça, Jó não se rendeu. Eles começaram a perturbar e começaram a pressionar o Jó. Falou: não vem não, que aqui não tem, Então os irmãos, vejam bem, era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, Observaste tu, meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Depois de perder todos os seus bens, o Senhor deu novamente o testemunho. Olha, Jó continua. Então Jó sabia como ele era. Ele falou: então não venha não. Então por isso Jó, ele fez expressões, ele falou expressões como assim, está escrito nos capítulos de Jó, a minha causa defenderei perante Deus. Ele disse mais: pese-me o Senhor em balanças justas. Eu quero ser pesado, quero ser sondado, eu quero ser avaliado, Jó disse dessa forma: não, eu quero uma CPI, eu quero que a coisa se esclareça, eu não tenho o que esconder. O Jó foi abusado. Olha, se eu fiz alguma coisa errada, se eu mexi com a filha de alguém, se eu mexi com a mulher de alguém, se eu mexi com a família de alguém, semeie eu e outro colha, e outro colha aquilo que eu plantei, outro coma aquilo que eu plantei. Se eu fiz alguma coisa errada, que a minha mulher vá servir a outras famílias, a outras pessoas. E ele foi mais longe ainda, ele foi abusado. Falou assim: se eu fiz alguma coisa errada, que outros homens se curvem sobre minha mulher. Irmãos, entendem o que ele quer dizer? Então olha como ele foi: não, eu quero que se encurvem sobre ela. Então Jó, quando vieram perturbar a Jó, quando vieram acusar, ele se exaltou até, e disse expressões como esta. E aí, irmãos, lá no finalzinho do livro de Jó, depois que os 3 amigos haviam falado, que Jó havia falado,
depois que o quarto personagem aparece, que foi um pouco mais moderado, aparece ali, e aí surge a fala de Deus no livro de Jó. Surge a fala de Deus. Quando Deus fala no livro de Jó, Deus faz Jó se enxergar da forma como ele realmente deveria de se enxergar, né? Então Deus começa a questionar a Jó. Deus não aparece alisando Jó, colocando um olhinho, aliviando ele. Não, Deus não faz assim no livro de Jó. Deus pergunta para ele: Jó, já que você está pedindo balanças justas, já que você está dizendo que vai defender a sua causa, eu quero perguntar para você: onde você estava quando eu fiz a terra, quando eu fiz os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu fiz as estrelas, o mar e os seus limites, que as ondas não ultrapassam? Jó, onde você estava quando eu fiz a luz, as trevas, a chuva? Onde você estava quando eu fiz os leões, os corvos, as cabras que andam pelas montanhas? Onde você estava quando eu fiz o boi selvagem, o avestruz, o cavalo, o gafanhoto? Onde você estava quando eu fiz o falcão, quando eu fiz o hipopótamo, quando eu fiz o crocodilo? Passando os olhos rapidamente, eu tirei esses animais que o Senhor vai perguntando, e o Senhor descreve algumas características desses animais. Então dá para imaginar, irmãos, o Jó que já estava ali sem a sua saúde, o Jó que já estava sem os seus filhos, o Jó que já estava sem os seus bens, o Jó que já havia sido pressionado, verdadeiro assédio moral ou bullying dos seus 3 amigos sobre ele. Agora aparece Deus e fazendo mais uma pergunta, e o Jó cada vez se sentindo mais massacrado, o Jó se sentindo cada vez mais pesado. Então, apesar de todo o testemunho que Deus deu de Jó, por causa da palavra dele, por causa da situação em que ele estava, então, a despeito de toda a fidelidade, o Senhor está mostrando para Jó o quê? Que Jó era um ser criado e que Jó estava desfrutando da criação de Deus. É isso que Deus está mostrando aqui para Jó. Então não importa o testemunho, não importa a grandeza de Jó, não importa as qualidades de Jó. Jó havia sido criado, e essas coisas que Deus criou eram coisas que o Jó estava desfrutando daquilo que Deus havia criado. Então o Senhor mostrou para Jó: Jó, você não é grande, você não é especial, você está desfrutando. E Jó declara: eu falei do que não entendia, eu falei do que não sabia, então agora eu me calo, eu me humilho, eu ouvia com os meus ouvidos, e agora eu enxergo com os meus olhos. Então, o que aconteceu com Jó, irmãos? Jó pôde, de uma forma muito clara, enxergar que toda honra, toda glória e todo poder pertence ao Senhor, e que ele era uma criação que estava desfrutando da criação de Deus. E de fato, irmãos, o Salmo 24 e o versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Jó desfrutava disso. E esta é uma grande realidade, irmãos. Do Senhor é a terra e tudo que tem nela, toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, irmãos, eu sou de Deus, nós somos de Deus, vocês são de Deus, nós pertencemos a Ele. Ninguém é dono de nada a não ser Deus, o Criador dos céus e da terra. Tem mais, irmãos, Atos capítulo 17
e versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo pregando ali em Atenas, ele mostra, ele deixa bem clara esta criação de Deus, quando ele diz, olha, eu vou ler aqui numa versão transformadora, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não, essa é atualizada, é a corrigida mesmo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, irmãos, creiam ou deixem de crer, cada batida do nosso coração, cada inspirar do nosso pulmão, cada expirar do nosso pulmão é um presente de Deus para as nossas vidas. Quem acredita nas páginas sagradas, quem acredita nas escrituras, sabe, crê nisso daqui: a todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Aí, irmãos, vejam bem, e o Jó estava desfrutando daquilo. E o que nós entendemos? Que o ímpio, o que é o ímpio? O pio é o piedoso, e o ímpio é o impiedoso. Então o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não acredita em Deus, não reconhece a Deus, não reconhece que a vida, que a existência, que as batidas do coração, que o funcionamento do pulmão, não compreende que o respirar, não compreende que todas as coisas, que cada dia é uma dádiva de Deus. Então a pessoa desfruta da chuva de Deus, ela desfruta do sol de Deus, ela desfruta da vida de Deus, dos olhos que Deus dá, da mente que Deus dá, das mãos que Deus dá, da capacidade de ser um empresário, de ser um repórter, de ser um trabalhador, de ser, enfim, qualquer coisa. A pessoa desfruta de toda esta coisa gloriosa que Deus dá, mas o ímpio não reconhece o Criador. O ímpio não reconhece a Deus, mas a palavra de Deus dá: Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E aqui está nessa noite um povo que acredita nessa palavra, um povo que fala assim: eu acredito nisso, eu acredito nesta palavra, eu vivo isso, eu sei que cada dia é um presente de Deus. Cada dia é um presente de Deus. Porém, irmãos, como vivem os cristãos? O ímpio não acredita em nada, não glorifica, não exalta. O ímpio não diz assim: ó, a batida do meu coração é de Deus, o passo que eu dou é de Deus. A Bíblia fala: ninguém dá um passo a mais. É ali, até aquele dia, até aquele passo, até aquele dia. Um dia nós daremos o último passo da nossa vida nesta terra, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. E a Bíblia fala: ninguém dá um passo a mais do que está determinado. Quanto que nós acreditamos nisso? O ímpio não admite a Deus em nada, não glorifica a Deus em nada. E nós, crentes, quanto nós acreditamos que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus? Quanto nós acreditamos? Quanto nós vivemos isso? Nós vivemos o que, irmãos? O reino de Deus? Ou nós vivemos o reino do ego? O nosso reino? Como que nós vivemos? Irmãos, é uma questão de nos esforçarmos mais? Ou é uma questão de entendimento? Às vezes eu não consigo viver como Deus queria, mas eu entendo como Deus quer que eu viva, e eu reconheço,
dou o braço a torcer a isso, eu cedo a isso, eu reconheço, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós podemos ter esse sentimento. Olha, é uma questão de esforço, eu não tenho forças, mas eu sei que o meu direito é de não ter direito algum. E não é apenas a poesia cantada, realmente está escrito nas minhas entranhas. Eu sei que Deus é tudo, que tudo é dele. Mateus 6:13, teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Eu sei que as coisas são assim. Então eu até não consigo, mas eu sei que eu sou um servo, eu sei que eu sou uma serva, que eu sou um escravo, uma escrava. Eu entendo isso, eu não consigo fazer, mas eu entendo. Ou às vezes não é questão que não consegue fazer, às vezes é que não entende assim, não acredita assim. É a minha vida, o meu tempo, os meus planos, as minhas, bocado de coisa, os meus objetivos, os meus alvos. Então eu tenho a minha vida, tenho os meus planos, eu sigo, quando eu preciso, eu invoco a Deus, eu peço a ajuda de Deus, quando eu precisar eu envolvo a Deus, mas eu tenho a minha vida. E aí vou para a igreja, né? Canto um louvor, quase que pensando assim, eu vou lá assim para fazer um favorzinho para Deus, alguma coisa assim. Então, irmãos, pensa que não tem isso daí? Tem isso daí. Aqui dentro é Deus que sabe, eu não sei. É cada um que sabe de si e Deus que conhece os corações. É Deus que conhece. Mas às vezes nós compreendemos que Jesus Cristo é o Senhor. E às vezes nós compreendemos que nós temos a nossa vida, o nosso viver, e Deus é um acessório para nos ajudar a vivermos a nossa vida. Agora, irmãos, vamos ter esses dois tipos de pensamento, esses dois tipos de vida. Vamos pensar assim: o que é que Deus espera de mim? Para os dois grupos, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, acreditam que todo viver, que nós somos comprados, que nós não pertencemos a nós. E às vezes alguém que possa até imaginar, não, eu vou para a igreja, mas eu tenho a minha vida, a religião é um departamento, é alguma coisa da minha vida, assim como o futebol também é, assim como a escola também é, a igreja é só um item assim. O que é que Deus espera de todos nós? Será que Deus espera que eu fique rezando o dia inteiro? Fique ali num quartinho escuro, fechado, com uma vela, ou enfim, ou não. Será que Deus espera que eu fique rezando lá o dia inteiro, trancado o dia inteiro? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera do seu povo? O que é que Deus esperava de Jó? Por que o Senhor falou desta forma com Jó? Falou: Jó, onde você estava? Jó, você está pensando o que, Jó? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu fiz aquilo outro? Para Jó, irmãos, que era um homem íntegro. E a Bíblia fala, o próprio Deus falando, ninguém havia na terra semelhante a ele. Ninguém havia na terra semelhante a ele. Então o que Deus espera de nós? Isaías, irmãos, capítulo 1, versículos 2 e 3, dá um exemplo para nós do que Deus espera de nós. Agora sim, na nova versão transformadora, que é um pouquinho diferente do que aparece aí, diz assim: ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que eu criei, olha, irmãos, e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento conhece o cuidado de seu senhor.
mas Israel não conhece seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Aqui, irmão, de vez em quando eu vou em Cafelândia, eu tenho uns tios e uns primos ali. Eu tenho um tio chamado Ezequiel, tem 84, 85 anos. E ele é excepcional, ele não casou, excepcional para menos que se fala, ele tem algum problema de mente. E aí, mas os animais, irmãos, amam Ezequiel, meu tio Ezequiel, irmão da minha mãe. E aí tem lá um gramadinho lá, uma grama, um cercado lá, e ele vai lá levar bagaço, vai levar cana, vai levar manga, vai levar alguma coisa. Os irmãos precisam de ver, irmãos, como que os bezerros que estão lá tratam meu tio Ezequiel. Mas é uma paixão, irmão, é uma coisa bonita de ver. Como que aqueles animais lá tratam, porque ele vai lá, ele é simples, ele é um conquistador com a simplicidade dele. E é isso que acontece aqui. O boi conhece o dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. O irmão João Vitorino e outros irmãos aqui, uma Rosana, né, trabalham com animais. Os irmãos sabem, né, e outros também, como que os animais se apegam, como que os animais reconhecem. Então está dizendo aqui, os animais fazem isso. Deus reclamando aqui, que os animais fazem. Mas está dizendo que os homens, está dizendo que as pessoas, está dizendo, não conhecem o Senhor e nem reconhecem o cuidado. Então Deus está dizendo isso aí. O que Deus espera? Fiz a pergunta. É para a gente ficar rezando o dia inteiro num quartinho escuro? É para ser estudando a Bíblia o dia inteiro? É isso que Deus cobra de nós? É isso que o Senhor espera de nós? Aqui Deus está falando. Isso daqui agradou a Deus. Por quê? Porque o boi e o jumento reconheceu quem estava cuidando dele, teve gratidão, e isso foi um exemplo que Deus usou, dizendo: olha, se vocês fizerem isso, eu vou me agradar também. Mas está dizendo, mas Israel não está fazendo como os animais, porque Israel não me conhece e nem reconhece aquilo que eu faço por ele. Então o que Deus espera de nós, irmãos? Se nós analisarmos esse texto aqui, irmão, nós vamos ver que Deus está esperando obediência, nós vamos ver que Deus está esperando gratidão, vamos ver que Deus está esperando conhecer, reconhecer. Vamos esperar que Deus está esperando a adoração de nós. Está deixando aqui o exemplo dos animais. Então o fato de um animal reconhecer é um exemplo. Então se eu estou no meu dia a dia, e eu chego no final do dia, ou eu estou iniciando a semana, se eu estou aqui nesta noite, e eu reconheço, falo assim: olha, eu estou vivo, porque eu estava lá fora morto em minhas ofensas e pecados, mas o Senhor foi lá nesse defunto espiritual que era eu, tocou em mim, então eu reconheço, hoje eu estou aqui porque Deus me trouxe para a glória de Deus. Se eu reconheço que eu estou fazendo isso, eu já estou agradando a Deus. Eu reconheço, irmãos, que quando eu passo ali pela João Melão, um carro cruza com o outro, os carros balançam, irmãos, só com o vento de um para o outro. Então se uma pessoa distrair com o celular, distrair com sono, distrair com drogas, distrair com uma conversa, distrair com um espirro, tiver um mal súbito, um carro vai de frente para o outro, eu poderia não estar aqui. Então eu reconheço que Deus tem me dado livramentos que eu até não sei deles a cada dia. Então eu falo: glória a Deus, Senhor, eu estou aqui com vida, com saúde. Reconheço porque pessoas foram embora com a Covid, com tantas outras coisas, mas eu estou aqui. Então, Senhor, eu atribuo para o Senhor, eu conheço o Senhor e eu reconheço, eu estou imitando o boi, estou imitando o jumento, e com isso eu agrado a Deus. Aleluia. Então isso o Senhor espera de mim. Mas, irmãos, eu estava, preparando esta mensagem, preocupado.
Quem ministra a palavra de Deus não pode chegar, sabe, entrar bem na internet, vou pegar uma mensagem bonita lá e ministrar. Não, eu falo, Deus, como é que fecha? Como é que fala? O que o Senhor quer falar com a igreja? E eu fui dormir ontem à noite pensando. E aí, irmão, durante a noite, Deus abriu para mim o fechamento dessa mensagem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha, veja bem, irmãos, estamos falando de reconhecer a Deus como os animais. Não é para ficar rezando o dia inteiro. A Bíblia fala, se você reconhecer que o seu respirar, que a sua vida vem de Deus, já é uma coisa extraordinária. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Aqui nós somos assalariados, alguns aposentados, mas foram assalariados a vida inteira. Poucos são empresários aqui, mas todo mundo já teve experiência de pegar um salário. Irmãos, o patrão, ele não tem dinheiro para dar para nenhum empregado. Patrão, empresa, irmão, é dinheiro, é lucro. Empresa não é assistência social. As empresas têm uma função social, sim, mas a empresa é capitalismo, é capitalista. A empresa, comércio, a sua loja, o seu comércio, a sua indústria, não tem dinheiro para dar para ninguém. Seu patrão não tem dinheiro para te dar. O que acontece é o seguinte: você vai lá dar lucro para o seu patrão, e o seu patrão vai te devolver um pouquinho do lucro que você der para ele. É assim ou não é? É assim que funciona. A gente vai dar o lucro para o patrão, e ele vai devolver um pouquinho do lucro que nós damos para ele. Aí, irmãos, eu pergunto: como nós tratamos o nosso patrão? Como são as nossas palavras com ele? Como é o nosso tom de voz com ele? Como é o nosso tempo com ele? Como é o nosso olhar para ele? Como é a nossa obediência às convocações que ele fala, às ordens que ele dá? Como nós agimos com aqueles que nos devolvem um pouquinho do dinheiro que nós damos para eles? Como nós os tratamos? Como nós tratamos? Agora, irmãos, vamos imaginar, e se ao invés de nos devolver um pouquinho de dinheiro que nós damos para ele, o patrão nos desse de graça, sem cobrar nada, vida, saúde, família, alegria de viver, paz, aquilo que Jesus falou, livra-nos do mal. Se o patrão desse de graça, o patrão dá um pouquinho de dinheiro para a gente, que a gente ajuda ele a ganhar, e a gente trata ele da forma como o irmão está se vendo. E eu pergunto: e se ele desse para nós vida, saúde, família, alegria, paz, livramento do mal e todas as boas dádivas, como nós trataríamos o nosso patrão se um pouquinho de dinheiro a gente já trata ele daquela forma? Como nós o trataríamos? Agora, irmãos, pensa bem: quanto que o Senhor nosso Deus nos dá e quanto Ele cobra de nós? Talvez, irmãos, olha, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Que eu fique rezando o dia inteiro? Talvez, irmãos, se eu tratasse, ou se eu tratar o Criador como eu trato o meu patrão, já seria um grande avanço na minha vida espiritual, e talvez o meu Deus já ficaria feliz comigo mais do que Ele está. Será, irmãos, que eu trato o meu Deus? Será que eu tenho a mesma gratidão, a mesma reverência, o mesmo respeito
respeito, a mesma consideração com aquele que me deu um corpo, com aquele que me deu uma vida, com aquele que me deu braços, que me deu olhos, para mim servir ao meu trabalho, para mim servir a minha vida? Será, irmãos, que eu reconheço, será que eu tenho gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito comigo, na mesma proporção que eu tenho gratidão em outros aspectos da minha vida? O que Deus espera de mim, irmãos? O que Deus espera de nós? Que a gente fique rezando, que fique trabalhando. Esta alegria, este prazer, este reconhecimento é algo extraordinário, que poderia, irmãos, sem dúvida, trazer um aprimoramento no nosso relacionamento com Deus. Que coisa linda, irmãos. Pense bem, irmãos. Trabalhamos para termos um pouquinho de volta daquilo que ajudamos. Mas, irmãos, e a nossa vida? O que é que nós fazemos por merecer? Deus nos dá a nossa vida de graça. Deus nos dá a alegria de viver de graça. Deus nos dá a paz, o deitar e dormir, o sentar e comer de graça. Então o Senhor espera de mim, espera de você o que, irmãos? Que como o boi, como o jumento fica alegre com quem cuida dele, Ele espera de nós um amadurecimento, uma conscientização de dizer: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu reconheço. Deus espera de mim, Deus espera de você, querido irmão, querida irmã, esse reconhecimento. E aí, para nós encerrarmos, olha o que diz aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma si mesmo. De novo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Até aqui. Então olha bem, meus irmãos, o boi e o jumento, como nós lemos aqui em Isaías 1, discernem, têm gratidão por aquilo que o dono faz com ele. E aqui a palavra de Deus está dizendo que quando não há o discernimento, então qual é o resultado da palavra de Deus, irmãos? Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque não discernem, porque não fazem diferença, porque não conseguem reconhecer. Então, irmãos, eu quero te afirmar. É perigoso, irmãos. É perigoso. Tantos textos da palavra de Deus falam para nós, olha, quando está em Deuteronômio, em Malaquias, em tantos lugares fala, olha, a força do meu braço conseguiu isso, o meu esforço conseguiu isso, o meu entendimento conseguiu isso, o meu trabalho conseguiu. E eu não estou falando de dinheiro aqui, mas estou falando de vida, estou falando de adoração, estou falando de gratidão, estou falando de relacionamento com Deus. Então é o discernimento, porque quando o ímpio não reconhece nada de Deus, ele terá suas consequências. Quando nós, os cristãos, vivemos o reino do ego e não temos o discernimento que tudo vem de Deus, a Bíblia fala: por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que até morrem. Por quê? Porque falta este discernimento.
Então, irmãos, nesta noite, Deus nos convida a um discernimento. Nesta noite, Deus nos convida a dizer, a saber, quando eu venho no culto 2 vezes por semana, eu não estou fazendo favor para Deus, não. Quando eu estou lendo Bíblia, quando eu estou orando, quando eu estou entendendo a minha vida pertence a Deus, o meu direito é de não ter direito algum, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus, eu estou apenas me tornando lúcido, eu estou apenas reconhecendo que tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é dEle. Então é o discernimento de que nós não estamos fazendo favor para Deus, muito pelo contrário, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E está dizendo aqui a palavra, vou falar de novo, por causa disto há entre vós muitos fracos e muitos doentes. Por quê? Porque querem viver a vida própria, querem viver a sua vida e não discernem a vida que vem de Deus. Mas aí, irmãos, para encerrar, Salmo 138 e versículo 1. Eu quero convidar já a igreja para ficar de pé, por gentileza. E quero convidar já o Ministério de Louvor para se dirigir para cá, por gentileza. E o Salmo 138, versículo 1, ele nos mostra aqui, irmãos, uma atitude que deve haver no nosso coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Aleluia. Está vendo, irmãos, os deuses do ego, os deuses desta vida, os deuses deste mundo. Vamos ler todos juntos, irmãos? Está aí o texto da palavra, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu rebanho, Senhor, que essa palavra, meu Deus, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos enviou, possa fazer guarida, Senhor, possa fazer efeito em cada vida e em cada coração. Glorifica, Senhor, o teu nome e dá-nos a tua vitória, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, um pouquinho mais, por gentileza. Amém. Bom, está conosco nessa noite Tamara, é isso mesmo? Dá um sinalzinho, por favor. Tá, muito bem, nossa irmã ali. E tem também a Isabelle. Cadê a Isabelle? Que está junto com o Claudinei ali. Tá ali? Tá ali atrás? Ah, tá ali, ó. É a menininha ali, ó. A filha do Claudinei. Está conosco aqui nessa noite. Graças a Deus. São bem-vindos, irmãos. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Cadê o Rian? Rian, vem cá. Por favor, Rian. Caia. Falei pro Rian assim: você não deixa eu esquecer, hein? Ei, mas aí, como é que eu não vou esquecer? Né, Rian? Foi assim que você me falou? Então tá bom, irmão. O que você veio fazer aqui, Rian? Veio cantar? Veio pregar? Veio profetizar? O que você veio fazer aqui? Não tem como não se apaixonar, né? A criança dessa daqui, né? Um menino desse daqui. Então, irmãos, o que o Rian está querendo? Ele está fazendo parte da Menibrac, mas ele quer passar para Jubrac. Quer passar para Jubrac. Ele fala assim, se pode, né? Acho que é a mãe dele. Cadê a mãe dele? A mãe dele está aqui, ó. Acho que a igreja lá, né? Aí ele já falou comigo há 1 ano e meio atrás. Aí veio a pandemia. Agora já está cheio de espinha aqui. Mas é o seguinte, ó. Precisa de aprovação da igreja, entendeu? E outra coisa, os irmãos que estão em casa lá, precisa de alguém também em casa aprovar lá, mandar uma mensagem aí, ver se aprova. Porque não depende de mim, depende dos irmãos. Como é que nós vamos fazer agora aqui? Quer perguntar para os irmãos se os irmãos aceitam você passar da Menibrac para Jubrac? Quer perguntar? Não quer? Você não quer perguntar? Pergunta para os irmãos. Então, se você não perguntar, como é que eu vou fazer? Né? Tá, irmão, quer sair da Menibrac, mas não está cedo não para ele sair, não? Menibrac é irmã Lília. Irmã Lília, não está cedo não para ele sair aqui? Né? Vamos ver, se perguntar para os irmãos, pode perguntar? E se eles falar que não? Hein? Então vá, quem aceita, irmão, do Rian sair da Menibrac e ir para Jubrac, dá um amém aí. Amém. Eita, Rian, olha, te expulsaram da Menibrac aí, Rian. Eita, Rian, tá bom, graças a Deus. Que coisa linda, né, mano? Que coisa linda. Nossa, Deus, a gente não tem como não se apaixonar por crianças como essa e como tantas outras que tem aqui na igreja, né? Então tá bom. Deus te abençoe. Vai ficar marcado ali na internet, tá bom? Tira um pouquinho aí para você, né? Para as meninas te ver lá, suas namoradas lá. Você tem namorada já ou não? Ó, a namorada é a cinta do seu pai ali, ó. Ela que é. Tá bom? Vai lá. Deus abençoe, Rian. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Parabéns para o irmão Josué, a irmã Daniela, a Isabela, né? Que tem criado esta criança, esse menino, de uma forma tão maravilhosa. Os aniversariantes, o irmãozinho do Rian, né? O João. O João não está aí hoje? Tá? Ah, tá ali com a Isabelinha. Então tá bom, o João aniversariou esta semana, a Vitória Melu, que aniversariou essa semana, a irmã Cida Oliveira, está ali atrás, a irmã Joana da Brabância, a irmã Luísa Selmini aniversariou. Quanta gente boa, hein, irmãos, que aniversariou esta semana, não é? O João, a Vitória, a Cida, a Joana, a Luísa aniversariaram esta semana. Graças a Deus por isso. Vamos aplaudir a Deus pela vida dessas pessoas, irmão. Glória a Deus. Coisa linda, né? Amém. Nossos parabéns. Deus abençoe. Daniel? Ah, é o Daniel. É verdade, Daniel. Nós oramos por você aqui na quinta-feira. Está incluído aqui também, tá bom, Daniel? Nós anotamos aqui. Recebe aí, Daniel. Amém. Daniel também. Deus abençoe, né? Também em nome do Senhor Jesus. Viu, Daniel? Graças a Deus. Queridos irmãos, as nossas orações pela irmã Benedita, irmão Joaquim pediu as nossas orações. Oração pelo nosso irmão Agostinho, que está ali, graças a Deus, cultuando a Deus conosco nessa noite, pela saúde dele. Oração
pela irmã Francisca. Já tenho pedido oração aqui, ela está tratando das vistas, por causa da pandemia atrasou tudo, ela está bastante triste. Oração, irmãos, pela irmã Francisca. Oração pelo Orlando, pai, irmão Orlando, nessa igreja aqui, que o Senhor abençoe ele. Oração pelo irmão Marcos, ele já deu o testemunho dele aqui, ele está ali. Ele está ainda tratando, precisa de destravar alguma coisa no convênio dele, e nós estamos orando pelo nosso irmão Marcos, pela irmã Dilma, que precisa das nossas orações, a irmã Lázara, a irmã Alice, o presbítero Luiz, nós estamos orando pela vista dele, e tantos outros nomes que precisam das nossas orações. Que Deus abençoe ricamente essas pessoas, em nome do Senhor. A nossa programação do trabalho, irmãos, amanhã e terça tem IBBC, quinta-feira tem o nosso culto de louvor a Deus. Nós estamos sentindo até agora, irmãos, o sabor do culto de quinta-feira. Que maravilha que foi o culto de jovens aqui. Escola dominical hoje de manhã foi uma bênção. Então nós temos a escola dominical domingo de novo, e querendo Deus, domingo que vem, 6:30 da tarde ou da noite, nós estaremos aqui novamente para adorar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então são esses os pedidos. Eu não sei se tem mais algum aviso, mais algum nome. Nós vamos louvar a Deus mais um pouquinho, vamos contribuir e vamos encerrar o trabalho desta noite em nome do Senhor. Eu quero agradecer muito. Hoje é dia 29, graças a Deus, irmãos, pelos irmãos que têm participado da cooperação financeira do nosso trabalho, da nossa obra também. Encerra hoje. Que Deus te abençoe. O irmão que pôde, o irmão que está desempregado, que o Senhor abra a porta. Os irmãos, demais irmãos, que o Senhor toque nos corações, que todos nós possamos participar ativamente desse trabalho em nome do Senhor. Fica aqui então o nosso respeito, a nossa gratidão, nosso carinho para com todos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos, meus irmãos, fazer uma oração agora. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Nós vamos fazer aqui mais uma oração em nome de Jesus. Vamos apresentar aqui todos esses pedidos, todas essas necessidades aqui, e depois nós vamos louvar ao Senhor, contribuir, retornar para os nossos lares em nome de Jesus. Irmão Vinícius Carvalho, vem até aqui, irmão, para fazer esta oração, e logo quando estiver encerrando já podemos estar com o último louvor em nome do Senhor. Graças a Deus. Pode passar para ele. Vem cá, irmão Vinícius. Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar, vamos estar apresentando os dízimos, as ofertas, e estar apresentando também essa semana que estamos iniciando nas mãos do Senhor, né? Porque eu tenho certeza que tem cuidado dessa semana dos muitos detalhes, amém? Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, obrigado pela tua casa mais uma vez para adorar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso. Esperamos que o Senhor tenha recebido, Pai, do coração, Senhor. E apresentando dízimos e ofertas, Pai, aqui, quem quer contribuir com o coração na tua obra, Senhor. O Senhor conhece o desejo de cada coração, daquela pessoa que não tem uma renda, Senhor, deseja ser serviço ofertante na casa do Senhor, que o Senhor venha estar abrindo as portas do emprego para essa pessoa, Pai, e que ela venha testemunhar aqui para a honra, a glória e o louvor do teu nome, Senhor. Despeça cada um, Pai, guardado e protegido pelo Senhor. Que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, debaixo da tua presença, das tuas asas, da tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Essa adoração, Jesus, vai te louvor. Essa maneira que nós possamos ser melhores a cada dia da nossa vida. Senhor, venha ajudar.
seja com todos e todos juntos. Amém.